Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. Todos acharam, irmão? Vai dizer assim: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que sirvam de alimento. Agora eu quero ler com os irmãos um pouquinho para frente, lá no capítulo 2, verso 16 e verso 17. Diz assim: mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Amém, irmãos? Bom, irmãos, vamos lá. A gente vai fechar, irmãos. Eu acho que aqui em Gênesis 1, pedaço do 2, nós vamos encontrar aqui, irmãos, um princípio que nos ajuda a nortear com relação a esse assunto. Quando nós estamos falando sobre gênero, né? Como que a igreja, como que nós enxergamos, o que a Bíblia diz acerca desse assunto, né? Então nós já falamos aqui de uma forma vasta sobre as mulheres que ministram, a posição delas com relação à igreja, falamos sobre a questão da submissão, né? Que a Bíblia vai dizer sujeitar uns aos outros. E existe para mim, irmãos, um aspecto que é um aspecto corrente da nossa época, do nosso tempo, que é aquela fala, né? Que é uma fala que talvez dentro do ambiente civil, dentro do ambiente empresarial, ela tem, assim, uma conotação muito assertiva. Mas quando nós pensamos em criação, ela já não me parece ser tão assertiva, que é aquele negócio. Aonde é o lugar da mulher? O lugar da mulher é onde ela quiser. Embora, irmãos, eu entenda o que alguma dessas pessoas querem dizer, eu me pego as escrituras e eu posso afirmar, irmão, que o lugar da mulher não é o lugar onde ela quiser. Tanto é que nem o lugar do homem é onde o homem quiser. Existe em Deus, irmãos, existe em Deus e na criação uma ação de Deus e um princípio de Deus que nós não podemos negar. O texto que eu li é um momento em que Deus decide criar o homem. Se os irmãos notarem o texto, os irmãos vão perceber que o texto aqui, ele se coloca muitas vezes no plural. Então Deus diz: criemos, assim Deus criou os seres humanos, está no plural. Então ele vai continuar dizendo: a imagem de Deus os criou, não o criou, está no plural. Nós vamos também perceber que ele diz assim: encham, está no plural, governem, dominem. Então você vai perceber, irmãos, que Deus está falando na pluralidade aqui. É óbvio que o capítulo 1 há uma criação no geral, e no capítulo 2 essa criação vai ficar mais detalhada, onde Deus mostra que primeiro cria o homem para depois criar a mulher. Mas aqui no geral você percebe que há uma fala de Deus no geral. E ele vai dizer essa palavra: governem. Está no plural. Está no plural. Então, e nós percebemos que Deus fez o homem e disse assim: vamos fazer o homem para que ele domine sobre todas as aves do céu, sobre os animais que rastejam, todos os animais silvestres, todos os animais domésticos, sobre tudo.
e que ele coma de todas as plantas que existem no jardim. Mas nós percebemos no capítulo 2, versos 16 e 17, que embora Deus, criando o homem e a mulher, tenha dado a eles um poder, uma abrangência, Deus também deu a eles um limite. E irmãos, essa ideia de abrangência e limite, ela está, irmãos, por toda a Escritura. Bom, se nós olharmos, aí a gente não vai ter muito tempo para ficar detalhando versículo a versículo, mas, por exemplo, na criação, Deus cria a luz e a escuridão. Então, a um ele chama de dia, a um ele chama de noite. Ele dá uma funcionalidade, mas ele dá um limite. Então, você vai perceber também a separação das águas. Ele vai dizer que Deus vai dizer que Deus separa as águas. Então, existem umas águas no alto, umas águas embaixo. As águas do alto, Deus chama de céu. Ele dá uma abrangência, mas ele dá um limite. Por quê? Porque está no alto. E o que está embaixo, a Bíblia diz que a água que ficou embaixo, ele juntou num lugar só. E aí, ainda assim, ele faz mais uma limitação. Uma abrangência e uma limitação. Ele recolhe as águas e a parte seca ele chama de terra e a parte da água ele chama de mar. Da abrangência, limite. Existe uma parte que é seca. Existe uma parte que é mar, que é água. Então, existe um limite. Existe uma abrangência e existe um limite. A Bíblia também vai dizer, irmãos, a vegetação. Ele cria a vegetação para cada espécie. Então, não existe apenas uma vegetação. Existe vegetação, e dentro da vegetação, existem muitas espécies. Existem também, irmãos, os luminares. Deus cria o sol e a lua. Um para governar durante o dia, outro para governar durante a noite. Também dá abrangência, limite. Nós vamos perceber também isso quando Deus cria os animais. Ele cria animais para o mar, ele cria animais para o ar, ou para o céu, né? Animais marinhos e aves. E os animais da terra, os animais terrestres, Deus cria os domésticos e os que rastejam e os silvestres. Você percebe, irmãos, que na criação, Deus coloca cada coisa no seu lugar, dando a sua importância e o seu limite. Irmão, não é muito a minha praia, né? Não é muito a minha praia, mas, por exemplo, você não pode, por exemplo, fazer um cruzamento de animais distintos. Porque não vinga. Porque ele tem uma abrangência e um limite. O mar, ele está recolhido ao seu lugar. Ele existe uma abrangência e o seu limite. A lua e o sol não brigam. Por quê? Existe um tempo de governo, né? Existe um tempo de abrangência. E aí, com o movimento da Terra, existe também o limite. O que nós vamos perceber, irmão? Que tudo que Deus criou está debaixo dessa lei. Essa lei invisível, mas que opera. Qual que é a lei? Da abrangência e do limite. E aí Deus cria o homem e cria a mulher. E o que Deus faz? Deus dá abrangência, mas também dá limite. Está em toda a criação isso, irmão. Uma coisa inegável. Uma coisa irrefutável. Então, quando nós olhamos isso, e aí, irmãos, para pensar. O mar, a criação, irmãos, ela adora Deus dentro daquilo que Deus o deu como abrangência e limite. O mar, irmãos, adora Deus. O mar não se revolta contra Deus dizendo, olha, eu acho pouco. Tem muita terra ainda para eu avançar. Eu tenho condições de ir um pouquinho mais além. Eu posso dominar um continente, porque eu tenho condições, eu tenho poder para isso, mas não. Ele se limita à abrangência que Deus o dá. E ele louva a Deus por isso. O sol, a lua, as estrelas, tudo que Deus criou, dentro daquilo que Deus o criou, para a sua alimentação, para a sua espécie, para aquilo que ele fez, para o seu propósito, tudo que Deus criou, louva a Deus. Dentro do quê? Da sua abrangência e do seu limite. E nós, irmãos, não podemos fugir desse critério. Nós precisamos louvar a Deus dentro daquilo que Deus nos deu por abrangência e limite. Agora, irmãos, pensando nisso, quero ler os textos. Quero ler um texto com os irmãos que está aqui em Marcos 10, versos 2 a 9. Uma vez que a gente compreendeu esse princípio,
Porque nós vamos ler mais 2 textos, e os 2 textos vão se remeter a esse princípio, ao princípio da criação. Marcos 10, versos 2 a 9. Diz assim: alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha. Com a seguinte pergunta, uma armadilha: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: o que disse Moisés na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à sua esposa um certificado de divórcio, algumas traduções, uma carta de repúdio, e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu este mandamento porque vocês têm o coração duro, mas Deus fez o homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso, deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só. Que ninguém separe o que Deus uniu. Então, irmãos, olha só. Eu gosto desse texto. Eu vou pular a parte que eles estão aqui tentando pegar Jesus. Quando Jesus pergunta, o que Moisés falou sobre esse assunto? Qual é a leitura do Moisés? Só que vocês falam, Moisés permitiu. Ele nos deu carta de divórcio. E aí Jesus, irmãos, ele vai falar de uma coisa que às vezes a gente passa por esse texto, não percebe muito, a gente não dá ênfase devida. O que Jesus diz é o seguinte: Moisés só fez o que fez por causa da dureza do coração de vocês. A dureza do coração de vocês fez com que vocês perdessem um princípio. A dureza do coração de vocês, a inclinação do coração de vocês, a inflexibilidade do coração de vocês, fez com que Moisés achasse uma medida conciliadora para a situação. Mas essa não é a ideia original. Jesus está fazendo aqui, irmãos, um resgate da ideia original. Jesus não está tentando contextualizar o tempo dele. Jesus não está tentando olhar para as culturas locais, para as culturas dos outros povos, para tentar dar uma solução a essa questão que está sendo questionada aqui, que é o divórcio. Ele não está olhando para o tempo dele, ele não está olhando as outras nações, ele não está tentando entender o que a Grécia pensa, o que Roma pensa, o que os bárbaros pensam, né? Que são todas as nações para além. Então ele não está olhando para isso. O olhar de Jesus não é para o contexto do tempo, mas para a criação. E quando ele está dizendo, olha, Moisés tentou resolver o problema do tempo dele através disso, mas nós não deveríamos tentar resolver questões como essa olhando para o nosso tempo, olhando para o que é que eu devo fazer agora que nós temos. Nós precisamos olhar para trás. Porque essa é a expressão de Jesus. Porque não foi assim desde o princípio. Quando Jesus coloca que há um marco inicial, ele obriga, irmãos, a nós entendermos do que é que ele está falando. Ele nos implica a pensar no propósito das coisas as quais Deus criou. E ele diz exatamente isso. Deus, quando fez homem e mulher, ele fez debaixo de um propósito. Ele fez através de uma ideia. E aí eu volto a dizer, irmãos, nós não podemos contextualizar o nosso tempo para dar novas abrangências e novos limites. Nós precisamos olhar para trás. E não para o nosso tempo apenas. E não apenas para o nosso contexto. Vamos olhar para o princípio. E eu acho interessante, irmãos. E o primeiro ponto é esse. Quais as ferramentas que nós vamos usar para tentar ou para equilibrar as coisas? Porque as ferramentas que nós podemos gerar, irmãos, elas geram por um coração duro. Elas geram por um coração ferido. Elas geram por um coração inflexível. E foi o que Moisés fez. Como não havia flexibilidade do coração,
Não havia inclinação de coração. É a dureza, irmãos, ela é tratada nas Escrituras como algo inflexível, mesmo diante das grandes verdades. Das grandes verdades. A Bíblia vai dizer que um homem que muitas vezes é advertido, e ele faz o quê? Ele endurece a sua cerviz, será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. Não é que faltou argumento, não é que faltou advertência, não é que faltou correção, não é que faltou orientação, é simplesmente porque a pessoa ela não tem nenhuma disposição de se inclinar àquilo que ela compreendeu. E esse era o problema da época do Moisés. Eles não estavam dispostos a se inclinar à verdade que estava diante deles. E aí Jesus está dizendo assim, o problema não é a gente começar a criar lei, não é a gente começar a criar regras, não é a gente começar a tentar corrigir as coisas a partir de um pensamento. Nós precisamos resgatar o princípio. E aí Jesus traz o princípio. E na fala de Jesus, irmão, ele deixa bem claro o seguinte: independentemente, todos foram criados pelo mesmo Deus. Deus fez homem e mulher. O primeiro princípio que Deus faz que Jesus traz é o da igualdade. Quem criou o homem? Deus. E quem criou a mulher? Também Deus. Deus é o criador de ambos. Deus é o Senhor de ambos. Ambos nascem pela vontade e o desejo de Deus. Outra coisa, aonde que a coisa se deu? Na criação de todas as coisas. Entende, irmãos, que o homem não é criado no ambiente que tudo vai bem, e quando ele cai, Deus diz, agora eu vou ter que resolver seu problema, vou ter que dar uma mulher para você. Não. Eles são criados, irmãos, aonde tudo está debaixo de uma organização, de uma ideia de controle, de uma ideia de governo, de uma ideia de abrangência e limite. Cada um com papéis bem estabelecidos por Deus. Eu já falei aqui na semana passada sobre a questão do governar. Se Deus pega o Morro Doce e diz assim, ó, Igreja Brasil para Cristo Morro Doce, governe o bairro. Governar significa que cada um de nós vai ter que assumir uma posição. Assumir um pedaço. A gente pode distribuir por rua, a gente pode distribuir por subbairros, subdistritos. A gente vai escolher a forma como a gente vai fazer. Mas a verdade é que cada pessoa vai ficar responsável por um pedaço. Porque não dá para todo mundo governar tudo de uma vez. É um princípio de organização aqui. E Deus tem esse princípio claramente nas Escrituras. Irmãos, o negócio é tão verdade que, por exemplo, antes de subir para cá, coincidentemente, eu estava assistindo televisão e estava passando uma matéria. E eles estavam falando do aquecimento global. E qual que era a solução que o rapaz estava dando? As árvores. Engraçado. As árvores podem ser a solução do problema. Por quê? Porque ela tira a emissão de carbono, faz um processo e devolve o oxigênio, limpo. Então a gente percebe, irmãos, que cada coisa, seja animal, seja planta, seja o ser humano, tudo, irmãos, tem uma importância. A lua afeta os mares. O calor afeta as calotas polares. A presença ou ausência de árvores afeta o ar. E nós vamos perceber, irmãos, que o mundo, ele foi organizado por Deus e cada coisa tem a sua importância. É a ideia do Paulo escrevendo aos Coríntios quando ele fala do corpo. A mão não pode dizer para o pé, não sou do corpo porque não sou pé. A orelha não pode dizer, não sou do corpo porque não sou nariz. Não, você tem uma função, você tem uma atividade, uma abrangência, mas você também tem um limite. É claro. E aqui Jesus vai dizer assim, ó, ambos foram feitos por Deus, ambos estavam no princípio, e ele diz assim, então o que tem que acontecer aqui? O homem, aí ele vai fazer aqui o papel destacado. Qual é o papel do homem? Ele tem que deixar seu pai, deixar sua mãe, e ele tem que fazer o quê? Apegar-se a sua esposa. E aí o que vai acontecer? Eles vão começar a ser um. E aí, para mim, esse é o maior problema. É aqui
que a gente às vezes não entende. Porque a gente acha que ser um, no atendimento, que ser um é apenas a vida íntima. Porque saiu da vida íntima, aí cada um vai para o seu lugar. É meu dinheiro, é seu dinheiro. É meu sonho, é seu sonho. É minha ideia, é tua ideia. A gente começa a entrar num mundo muito particularizado. E essa não é a ideia de Deus. Eu me lembro até hoje, irmãos. Vou dar um exemplo, irmão. A Eva, ela tinha o mesmo nome do Adão. Eles sempre se enxergavam como um. Sempre se enxergavam como um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são um. A ideia de Deus é sempre que as coisas se transformem em uma única coisa. Então aqui ele fala assim, olha, vocês têm que... E ambos terão uma só carne. Uma vez que já não são mais dois, mas agora um só. E que ninguém separe o que Deus uniu. Isso aqui não é uma promessa, isso aqui é uma advertência. É um ponto de cuidado. Então, o que isso está dizendo, irmãos, é que o homem, por causa da dureza do coração, ele abandonou esse princípio. O princípio que Deus criou a ambos, Deus deu papel a ambos, e o papel que Deus deu a ambos deve se completar para que eles sejam uma só carne. E qual era o papel do homem? Governar. Governem. Ambos devem governar. Ambos devem governar. Agora, olhe comigo lá o texto de Efésios 5, versos 31 e 33. Ele vai fazer a mesma referência para explicar algumas coisas. Efésios 5, versos 31 e 33. A 33. Vai dizer assim, por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união de Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa, como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Agora, irmãos, a palavra amar aqui, quando ele vai usar essa expressão, Paulo vai dizer que o homem deve amar, a palavra é ágape, ou agapau. Ela significa considerar com reverência, admirar por algo bem, amar de modo mais elevado. A ideia que Paulo está dizendo aqui em Efésios, e a gente já leu esse texto, sujeitarmos uns aos outros, e ele vai fazer uma construção entrelaçado entre a esposa, o esposo, Cristo e a igreja. E ele agora, para ele evocar esse sujeitar uns aos outros, ele explicar por que essa deve ser a organização familiar, aonde que ele vai? Gênesis. Para onde que Paulo está olhando? Paulo também não está fazendo como Cristo também não fez. Não está olhando para o contexto histórico. Porque no contexto histórico, irmãos, no contexto histórico, o homem poderia ter muitas mulheres. O Paulo mesmo vai dizer para a igreja, para Tito, para Timóteo, para quando separar os obreiros, que ele seja marido de uma só mulher. Então ele está olhando e está dizendo o seguinte, bom, vamos olhar para o princípio, para eu evocar para vocês, por que vocês têm que se organizar assim? Por que o marido deve sujeitar a mulher? Por que a mulher deve sujeitar o marido? Para eu explicar isso para vocês, a gente precisa olhar para um lugar, o princípio das coisas. Quando Deus cria todas as coisas. Irmãos, nós não podemos tirar o homem do contexto da criação. Porque existe uma lógica de Deus na construção da criação. No formato da criação. Deus não vem desenhando uma criação e quando chega no homem e na mulher, ele faz diferente. Ele faz a mesma coisa. E é isso que ele está dizendo aqui, olha. E aqui para mim, irmãos, no texto, Paulo usa a expressão amar e respeitar pelo contexto. Mas o que Paulo está dizendo é,
existe para o homem uma atuação e um limite. E existe para a mulher uma atuação e um limite. E vocês precisam harmonizar essas coisas. Vocês precisam trazer isso a uma harmonização. E ele, para deixar ainda a gente mais claro, ele vai dizer, porque essa relação, ela ilustra o que acontece entre Cristo e a igreja. Agora, nós olharmos, irmãos, momentos antes de Jesus ser pego, quando ele está falando para os seus discípulos, ele vai dizer o seguinte: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Olha que coisa, irmãos. Vocês podem pedir o que vocês quiserem que vai ser feito. Perceba que o que Jesus está fazendo é entrelaçando o homem e ele. Se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, ele nos chama para um estado de unidade. Porque, irmãos, a gente sabe, irmãos, a gente já falou isso várias vezes, a igreja ela não tem autoridade de si mesma. Ninguém, irmão. Ninguém tem autoridade aqui, falando, eu vou fazer pela minha autoridade. Tudo que a igreja faz, ela faz porque Cristo deu a ela. Efésios, Paulo vai dizer aos Efésios, que ele levou o cativo o cativeiro, ele fez o que? Ele concedeu dons aos homens. E por isso, ele levantou alguns para profetas, ele levantou um para pastores, ele levantou um para evangelistas, outro para mestres, outro para apóstolos. Por quê? Porque aquele que se levou o cativo, o cativeiro, aquele que tirou o pecado do homem, é o mesmo que deu dons aos homens e repartiu os dons a ele, para a edificação do corpo dele. Então, é exatamente isso que está acontecendo. A igreja trabalha pela liderança e autoridade de Cristo. E a igreja trabalha pro Cristo. A igreja não trabalha para si. Nós não trabalhamos para a gente. Nós não trabalhamos para os outros. Nós trabalhamos para Cristo. Nós recebemos a autoridade de Cristo e nós devolvemos a Cristo. Assim como Cristo trabalha para Deus e devolve para Deus a autoridade. Nós vimos essa autoridade. E qual que é o princípio que nós devemos ter dentro dessa relação, irmão? Entre homem e mulher. Entre marido e esposa. Eu recebo do meu cônjuge e eu devolvo ao meu cônjuge. Você viu a expressão do Paulo? Marido, ame a sua esposa como você se ama. É a mesma expressão quando Jesus diz, amai ao próximo como a você mesmo. Então, irmãos, essa relação, a gente só vai ter uma relação realmente justa, equilibrada. Não se nós tentarmos colocar todo mundo na mesma régua para fazer tudo. É loucura. Mas quando nós exaltarmos a diferença, reconhecê-las, entendemos a importância delas no nosso contexto. Como é importante a mulher no nosso contexto. Como é importante o homem no nosso contexto. Como é importante que a mulher viva o seu papel em plenitude. E isso glorifica a Deus. E como é importante que o homem viva o seu papel em plenitude em Cristo Jesus. E isso também glorifica a Deus. Assim como o sol e a lua estão no seu lugar e glorificam a Deus. Assim como o mar está no seu lugar e glorifica a Deus. Assim como os animais estão no seu lugar e glorificam a Deus. Amém, irmãos? Podemos orar? Pode ficar de pé, eu quero orar com você. Amém, irmãos? Vamos pedir essa graça do Pai. Eu volto a dizer, irmãos, eu espero que essas coisas que a gente conversa, que a gente fala aqui, irmãos, principalmente essa que nos propõe um pensamento, ela não sirva só para uma coisa, irmãos, para que a gente se torne melhor. Melhor esposo, melhor esposa, melhor pastor, melhor liderança, uma igreja mais acolhedora, uma igreja mais humanizada. Esse é o meu desejo, irmãos. É simplesmente isso. Que a gente abrace, a gente possa combater aquilo que não é verdade, mas possa propor uma verdade que realmente edifique a vida das pessoas. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos, Senhor, nessa noite. Eu peço essa graça, Senhor, eu oro, porque nós percebemos claramente, irmãos, um mundo totalmente desequilibrado, Deus. Tende para um lado, tende para o outro.
peca pelos excessos. Assim como Moisés tentou, a partir do seu tempo, fazer um conserto junto com o povo, mas o povo não estava inclinado ao conserto. O coração era duro, o coração era difícil, então não era inclinado à verdade. E eu oro, Senhor, para que o nosso coração não nos endureça, que o nosso coração não seja duro a ponto de negar as verdades, a ponto, Pai, de tornar uma verdade de forma fraudulenta, equivocada, adulterada. Pai, em nome de Jesus, que nós, como homens, não usemos textos, ó Pai, para oprimir, para ferir, para impor a nossa vontade. Assim também, Senhor, nós também não tenhamos movimentos, ações que queiram exaltar além do que de fato deve ser o papel de qualquer gênero. E eu oro, Senhor, para que nós possamos viver nessa unidade entrelaçada, exaltando a diversidade, exaltando os papéis diversos, exaltando os papéis distintos, mas entendendo a importância de cada um deles dentro do contexto, trazendo a unidade, trazendo, ó Pai, a completude, trazendo, Senhor Pai, a harmonização para a glória do Senhor. Assim como o sol e a lua, elas são distintas, mas são harmoniosas. Assim, ó Pai, como a terra seca e o mar são distintos, mas estão harmonizados. Assim como os animais do céu, da terra, os terrestres, os selvagens, os domésticos, eles são distintos, mas estão harmonizados. Eu oro, Senhor, para que também possamos ser harmonizados, segundo a virtude de Deus, a verdade do Pai, o princípio daquilo que o Senhor fez pela sua imensa vontade e grande sabedoria. Pai, ajuda-nos. Eu oro, Senhor, para que a partir disso nós possamos trabalhar o nosso coração. Eu oro para que o Senhor cure corações. Eu oro, Pai, para que a gente se torne maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores. Eu oro para que a gente se torne uma igreja humanizada, uma igreja acolhedora, uma igreja bíblica, Senhor amado. Esse é o desejo do nosso coração. E eu peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a crescer e a sempre, ó Pai, sempre entender a Tua palavra pelos princípios, pelas verdades, Pai, e não pela cultura, não pelo tempo e nem tampouco pelo nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, e fortalece-nos a vivermos debaixo dessa graça, dessa verdade, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor, irmãos, bem forte.